Setembro, o mês das quedas mal começou e nós já temos bombas no mercado. Pessoal, vou trazer duas notícias urgentes que acabaram de sair aqui. Eu tô até todo improvisado, eu tô aqui em casa, não tô nem lá no escritório, mas eu preciso gravar esse vídeo para atualizar vocês. O Banco do Japão confirmou, né, que pode ter mais aumentos na taxa de juros. Se você está acompanhando aqui o canal, você sabe que esse é um dos principais motivos. Na verdade, é o principal motivo pelo qual a gente viu toda aquela queda acontecer no começo do mês de agosto. E a Nvidia, que é a segunda maior empresa do mundo, está sofrendo um processo dentro dos Estados Unidos por possível manipulação dos seus produtos, para impedir que os seus produtos sejam utilizados ali em outras empresas, né? Eu vou te explicar daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, então fica comigo que você vai entender tudo isso e muito mais. Pessoal, antes de mais nada, e como sempre, eu queria te lembrar, esmaga esse like aqui, tá? Eu sempre trago as melhores atualizações e análises para você. Não esquece de verificar a sua inscrição aqui no canal se você estiver chegando agora, porque a gente tem vídeos e lives aí diariamente, sempre trazendo a última informação de ponta. Pessoal, começando sobre a Nvidia a gente falou na live mais cedo que estava sofrendo uma queda acima da média, né? Caiu mais de 7%. E já está caindo mais agora no pós-mercado, depois que o mercado fecha. E o grande motivo é que ela está sendo intimada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre uma investigação antitrust. O que é a investigação antitrust? Esses investigadores eles estão preocupados com o fato da Nvidia estar dificultando a mudança para outros fornecedores e penalizando compradores que não utilizam exclusivamente os seus chips de inteligência artificial. Eles estão fazendo meio que um monopólio, né? É uma espécie assim de venda casada. Só vai funcionar se você estiver usando o meu sistema unicamente. A gente não sabe mais detalhes como funciona, tanto que não tem provas, é uma investigação que está aí em andamento, mas isso até pode ter relação com o preço da ação estar tão inflada. As pessoas sabem que a Nvidia é maior, compram os chips da Nvidia, a inteligência artificial está em alta, só que como tem outras empresas, a Nvidia exclusivamente está subindo muito porque ela acaba se tornando um monopólio e ela força para que isso aconteça. Isso, por lei, não é permitido, certo? E quando isso veio à tona, isso pode influenciar em quê? Prejuízos para a empresa. As pessoas podem parar de querer comprar da Nvidia porque ela pode, ali, por conta de ser uma espécie de monopólio, né, fazer os seus produtos focados unicamente para uso da Nvidia, forçar as pessoas a continuarem dentro da empresa. Então, ela não vai ficar no pódio porque ela é melhor, ela vai ficar no pódio porque ela obriga as pessoas a continuarem lá. Então, as ações da Nvidia sofreram uma queda recorde nessa terça-feira e caíram ainda mais depois que a reportagem da Bloomberg sobre essas intimações veio à tona. Vale falar que essas ações da Nvidia já estão em queda há um certo tempo, desde a divulgação do seu balancete, que sim veio acima do previsto, mas as pessoas já estavam precificando isso, então acabou que teve uma queda. Mas isso está puxando não só as ações da Nvidia, que caíram 9% aqui nas últimas 24 horas, mas a maior parte das ações de tecnologia. Apple caindo 2%, a Microsoft, Google, Meta, isso aqui, tecnologia eletrônica, serviço de tecnologia, compõe boa parte do S&P 500, que é a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que já está entrando aí numa queda bem acentuada, chegou a cair mais de, deixa eu colocar aqui certinho para não falar besteira, chegou a cair mais de 2,7%, né? É uma queda bem acentuada para uma Bolsa de Valores. Fechou o dia aqui já, e as próprias ações na Nvidia aqui estão simplesmente desmanchando, tá? 9% de queda, desde o seu topo já está acumulando aí mais de 20, quase 20% de queda, e no pós-mercado está até mais abaixo que o valor do fechamento, que indica que a queda pode continuar amanhã. E além do mais, para piorar a situação, o Banco do Japão, o governador do Banco do Japão, jogou um balde de água fria no mercado, falando que provavelmente pode ter mais aumentos na taxa de juros. Se você está no mercado há mais tempo, né, não só falando do Bitcoin, mas até da Bolsa de Valores, começo de agosto foi marcado por uma forte queda por conta da taxa de juros no Japão. Tem vídeo aqui no canal explicando mais detalhes a respeito. Mas, para resumir, quando um país aumenta muito essa taxa de juros, ele força as pessoas, são chamados carry traders, a comprarem os títulos de renda fixa
como uma espécie de estratégia, de hedge. Então, muita gente correu para o Japão, porque a taxa de juros mais elevada, os títulos de renda fixa vão pagar mais. Então, eles venderam muitas ações, venderam muito do seu patrimônio, seu portfólio aí de renda variável, levaram para o Japão. Isso fez com que as ações tivessem uma queda muito grande, né? E esse aumento da taxa de juros é um aumento forçado, inflado, é um aumento aí fora da curva. Então, numa entrevista que aconteceu hoje, nessa terça-feira, o Kazuo Ueda, que é esse governador do Banco do Japão, confirmou que o Banco do Japão aumentará ainda mais a taxa de juros se a economia e os preços tiverem o desempenho esperado. Essa taxa de juros vai ser divulgada no dia 20 de setembro. Então, já coloca essa data aí na sua agenda. Vale falar que no mês de julho, esse mesmo Ueda afirmou que o Banco do Japão poderia interromper os aumentos caso tivesse uma instabilidade para o sistema financeiro, e o seu novo posicionamento pode ter um efeito inverso, né? Porque quando ele falou isso aqui no mês de julho, no mês de agosto, o Bitcoin chegou a subir, a gente teve uma respirada do mercado, todo mundo falou, o Japão está tranquilo, não tem risco de recessão nos Estados Unidos. Mas esse novo posicionamento pode ter um efeito mais forte, não só no Bitcoin, mas em vários ativos do mundo. Então, com a queda da Nvidia, das ações de tecnologia do S&P 500 e essa bomba, o Bitcoin está aqui passando por um 2% de queda, que nem é tanto assim para as próprias criptos, certo? Criptos em geral, vamos até colocar aqui para a gente ver certinho como que estão as performances das criptos aqui no dia de hoje. Eu vou fazer uma análise aqui mais rapidinha. Em geral, elas estão todas caindo, tá? É difícil a gente achar alguma que está performando aqui positivo. A gente pode até excluir esse filtro, né? Vamos ver aqui quantas que estão aqui valorizando. Uma ou outra, tá? A maior parte aqui das criptos, sem sombra de dúvida, está operando no vermelho mesmo. E o Bitcoin está muito fraco, igual a gente vem comentando. Basicamente, além da gente ter uma liquidez muito grande abaixo, muitas pessoas estão em longs agora, a gente comentou isso na live hoje, o Bitcoin está dentro de uma consolidação sem força para voltar para a região de resistência. Enquanto ele estiver acima dessa linha do 56 e abaixo da linha do 65, ele vai estar consolidado. Mas se ele perder aqui os 56, já entra um pânico maior do mercado. A gente pode preencher essa liquidez aqui, mas face a esses dados, se a Bolsa de Valores dos Estados Unidos continuar caindo, e principalmente se o Banco do Japão anunciar aumento na taxa de juros, a gente pode ter um cenário similar a esse que aconteceu. Eu venho falando aqui no canal, galera, se a gente vê uma queda para o Bitcoin voltar lá para os 49k, é muito difícil de acontecer. E se acontecer, vai ser por notícia. Vai ser algo que vai fazer com que os investidores tenham um pânico similar a esse que levou o Bitcoin aos 49k. Lembra que a gente está no mês de setembro, já é um mês de indecisão, já é um mês historicamente falando de quedas. Então tá tudo aí se juntando para essa narrativa de medo. O que eu tenho para falar aqui com relação a isso? Galera, quedas são oportunidades, ainda mais quando a gente dá um zoom out aqui no gráfico, né? E observa um Bitcoin que desde o final de 2022 está numa clara tendência de alta. Inclusive, desde fevereiro, né, ao longo desse ano de 2024, o Bitcoin ele mal se movimentou. Ele ficou mais parado, certo? Está dentro de um padrão de acumulação e um padrão onde é normal a gente fazer fundos e perder esses fundos de forma gradual, com rápidas recuperações. Então, se o Bitcoin chegar nos 49 e até perder os 49k, é uma notícia muito boa, porque vai mostrar para a gente oportunidades de comprar o Bitcoin mais barato e vou mais além. Provavelmente a gente vai se manter dentro desse padrão aqui de perda de fundo com retomadas fortes, que mostra para a gente mais interesse aí no Bitcoin, e é um padrão que geralmente rompe para cima, tá? Isso aqui é uma bandeira de alta, uma bullish flag. Então aproveite a oportunidade de queda, gerencie o risco, guarda em caixa. Eu falei para vocês, eu estou 60% comprado no Bitcoin na minha posição de trade e 40% dolarizado, né, com caixa ali, para aproveitar caso a gente veja mais quedas
para expor mais em Bitcoin. Quanto mais o Bitcoin cair dentro dessa bandeira aqui, eu acredito que maiores são as oportunidades da gente ter mais Bitcoin e pegar aquele evento parabólico que vai ser de fato o rompimento confirmado do topo histórico e a famosa e tão aguardada Bull Run, que deve acontecer agora no último trimestre de 2024, que é quando a gente tem o mês de outubro, novembro, dezembro, que os ativos em geral, não só as criptomoedas, mas as bolsas de valores costumam se performar muito bem. Cortes na taxa de juros vão estar acontecendo, então tem vários indicativos que mostram que no longo prazo a situação é extremamente otimista e movimentos de queda devem ser tratados aí como oportunidades no fim das contas. Pessoal, não esqueça dos apoiadores aqui desse vídeo, a corretora BingX, que eu utilizo para fazer as minhas operações de investimento, preza pela sua privacidade, não exige KYC e o link está aqui embaixo na descrição para você experimentar ela com desconto nas taxas e condições exclusivas. Tem a Satoshi Store, que eu estou até sem a camiseta deles aqui agora, mas é uma loja de camisetas Bitcoiner que, além de estar com uma super promoção de 10%, utilizando o cupom CRIPTU você ganha mais 10% de desconto. Então confere, muito massa, link aqui embaixo também, e a Token.com, que é a rede social das criptomoedas. Eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia e até mais. Valeu, galera! Falou!